Bom, nós temos aqui uma enquete todo dia e nós estamos perguntando então se a nomeação da esposa para ser membro do Tribunal de Contas da União pelo governador, e tem um caso aqui, são 4 que o Paulo Rodolfo explicou agora há pouco, mas o caso mais recente é do Pará, o governador tem as suas contas investigadas pela primeira-dama, se há ou não conflito de interesse. Stephanie Cid, o que diz o pessoal? 92% do pessoal diz que sim, 8% diz que não, Heródoto. Esmagadoramente. A maioria acha que sim, que tem conflito de interesse, sim. Agora a pergunta complementar. Isto é ou não um caso de nepotismo? Nós pedimos aqui ao cientista político e fundador do Instituto Ágora, o Gilberto de Paula, para estar aqui conosco. Gilberto, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito bem, bom dia, Heródoto. Vamos lá, estamos aí. Gilberto, começamos aí pela nossa pergunta. Isso é caso de nepotismo ou não botar a primeira-dama para ser fiscal do governador? Sim, efetivamente. Mas ocorrem alguns argumentos contrários que não se sustentam, evidentemente, que é o fato da mudança da titularidade do beneficiário. Ou seja, o beneficiário é o governador que vai ter por controlador de sua eficiência, de seu trabalho ou falta de trabalho e eficiência, a sua mulher. De que forma? Mudando, em geral são os líderes dos partidos aliados que indicam. Além do que, existe uma outra argumentação que está posta em curso, que é o fato de estar sendo eleita, ou seja, há um rito de eleição. Ela dirá em primeiríssima instância que, olha, eu não estou sendo indicada, eu fui eleita. Esse eleita é entre aspas, porque é lógico que isso faz parte de uma cultura do corporativismo da classe política. Ô, Gilberto, o que é exatamente nepotismo? De onde é essa palavra aí? Pois é, o termo vem do papado, veja você. Porque em latim, o nepos, ele significa sobrinho, neto ou descendentes. Na história do papado, existiu a consagração deste episódio, que ficou marcante na história administrativa do Vaticano, e o termo migrou para a política operacional, governamental, né? Para a política, enfim, os operadores da política modernamente falando. E no Brasil é uma prática, vamos dizer, tradicional? Sim. Os casos. Eu acho que começou lá com o Deodoro, que colocou um parente dele para fazer o porto lá de Torres, no Rio Grande do Sul, logo na proclamação da República, salvo engano. Exatamente. Os casos são muitos, Heródoto, no setor governamental e mais recentemente tem havido uma coincidência, é o caso da Bahia, Piauí, Pará, Amapá e outros, com as indicações para os tribunais de contas, né? No caso específico de tribunais de contas, há aí uma dupla aberração. A primeira delas é o fato de ser um parente direto, até porque a súmula vinculante aprovada em 2008, ou seja, já temos aí mais de 15 anos de jurisprudência, ela proíbe nos 3 poderes, né, e nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, parentes até o 3º grau, para cargos de confiança. Então, além do que, Heródoto, isso contraria de cara, a gente pode afirmar, a nossa Constituição Federal, né? Quer dizer, é vedado pela Constituição Federal na medida em que contraria os princípios da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. Mas é duplamente uma aberração, posto que, em primeiro lugar, contraria estes diplomas legais, e em segundo lugar, pelo fato de que, quando se trata do Tribunal de Contas, eu estou facilitando, indicando, nomeando ou estimulando a minha classe política a colocar no lugar alguém que vai me controlar, quer dizer, a minha esposa, aquela com quem eu durmo, aquela com quem eu tive filho, prole, e temos que sustentá-la. Há um salário de 34, 35, mais de 35 mil reais, até os
pelos próximos 30 anos, entendeu? Quer dizer, é uma na Bahia, 41 mil reais. Pois é, então, essas coisas... Então, esse é tipicamente um caso das relações promíscuas entre sociedade política e sociedade civil. Isso é tipicamente brasileiro e tem que ser coibido. Não existe outra maneira. Isso quer dizer, já é. Então, o que está faltando? Essa é uma pergunta que eu faria para você. O que está faltando? Eu não, a entrevistada é você, eu não entendo nada. Você é só o professor de história que esteve no meu histórico, com quem aprendi a história do papado e tudo mais. Mas, enfim, evidentemente que está faltando o acesso a essa informação qualificada, coisa que o seu programa faz muito bem, sua equipe, que está de parabéns, para que a população possa se indignar. O caso é sim de indignação e, com isso, pressionar a classe política para que não seja, para que não tenha essa performance vergonhosa que tem sido a classe política brasileira nos últimos anos. Perfeito. Gilberto, mais uma vez, obrigado pela aula. Eu que agradeço, devolvo-a. É vossa. Muito obrigado. Gilberto de Palma é cientista político, fundador do Instituto Ágora. Bom, qual é a sua opinião? A sua opinião sobre a enquete a gente já deu, mas qual é a sua opinião sobre as explicações que foram dadas aqui? Você achou suficiente, não achou? Aqui tudo está aberto para você comentar qualquer coisa, criticar qualquer coisa, mandar sugestão de volta, enfim, nos ajudar aí melhorando o jornal. E a participação do professor Gilberto de Palma foi realmente bastante interessante. Estou falando agora aqui com uma pessoa que acompanhou, né? Sou também alvo das respostas que ele fez aqui para a gente.